uma questão de etimologia, né, de origem da palavra. Então, A origem da palavra sincera, que na verdade em Roma, na Roma antiga, com as esculturas que todo mundo conhece, né? As pessoas começaram a fazer campeonatos dessas esculturas. Com isso, as pessoas começaram a burlar o sistema sempre, né? E aí passavam cera nas rachaduras que surgiam nessas esculturas. E aí os torneios começaram a simplesmente banir isso. Então só era permitido as esculturas verdadeiras, as esculturas sinceras. A partir daí tudo que era algo verídico, puro, verdadeiro, é sincero. Então quando você é sincero, você é verdadeiro. Mano, como que boa. teve essa conexão? Muito legal, né? Quando eu descobri, eu fiquei muito feliz. Mano, muito legal. É uma história muito boa, como costumam ser histórias falsas. Assim, eu não vou cravar que a chance é zero disso acontecer, mas assim, é da mesma forma que eu não cravo que a chance é zero de ter uma estátua de ouro do Romário debaixo da grande pirâmide de Gizé. Porque pra ter 100% eu teria que verificar, né? Mas assim, ela tá falando que tá trazendo essa curiosidade, que alguém ela encontrou essa informação por aí, de que a origem da palavra sincera tem a ver com sem cera, e que isso teria relação com competições que faziam para exibir estátuas, e essas estátuas eram julgadas ali por uma comissão para ver qual que era mais bonita, e para você mascarar os defeitos da sua estátua, você passava ali cera para cobrir rachaduras e coisa do tipo. Então a estátua que não tinha passado por nenhum tipo de adulteração desse tipo era uma estátua sem cera, portanto mais verdadeira, né? Sincera. E daí viria a palavra. Qual que é o problema com essa história? O problema com essa história é que não existe nenhum tipo de registro de nada acontecendo desse tipo na antiguidade, nem em Grécia nem em Roma. O uso de cera, usava-se cera em estátuas, eu já até falei aqui no canal de uma situação em que usavam cera em estátuas e monumentos, que é para uma técnica de pintura. Agora, colocar cera para tampar fissuras, né, rachaduras numa escultura, eu nunca vi nenhuma documentação nesse sentido e não me parece fazer muito sentido, nenhum na verdade. Porque se você quer tampar uma imperfeição numa escultura de mármore, por exemplo, você vai usar algum tipo de gesso, estuque, né, alguma argamassa. A cera ela é visualmente muito diferente do resto da estátua, né? E em termos de estabilização, sei lá, não me parece fazer muito sentido. Mas o fato que não temos essa história registrada em nenhuma coisa da antiguidade. Então, de onde que vem a palavra sincera? Ah, e outra coisa, pelo que eu dei uma pesquisada, né, depois que o Vinícius me passou isso aqui, porque alguém mandou, uma ou mais pessoas mandaram no Instagram, a palavra sincera ela é mais antiga do que a própria estatuária grega ou romana. É uma palavra, viria do latim, né? Esse sincera viria do latim, nessa explicação. E no latim, a gente já tem extratos de latim mais antigos do que a própria produção de estátuas de mármore ou qualquer coisa parecida. Essa palavra já circulava. Então parece uma palavra muito mais antiga mesmo, dos tempos em que os latinos, né, em que o pessoal lá no Lácio, não os colombianos, venezuelanos, né, o pessoal que vivia no Lácio ali, na região da Itália, estavam morando em cabanas de madeira e coisas do tipo. Então, de onde que viria a palavra sincera? Aí eu dei uma pesquisada, e aí abre, por favor, aí aquele link do dicionário, um dicionário de inglês que tem a palavra sincere, né? Que tem a mesma origem, chegando no inglês pelo francês e do francês vindo do latim, que está. Aqui já está compartilhando, né? Que na parte de baixo, no segundo parágrafo, eles trazem essa explicação, essa etimologia popular, né? Essa explicação folclórica da origem da palavra, que já circulava muito antes desse vídeo do Instagram, né? Parece inclusive que o Dan Brown como é que chama? O Código da Vinci, né? Fortaleza Digital, tem uns livros dele em que ele fala isso, parece que ajudou a popularizar essa história aí, mas que é considerado pelo OED, né, o Oxford Etymology Dictionary, alguma coisa assim, o dicionário de etimologia de Oxford, esse outro dicionário também de etimologia, como insustentável, essa explicação, tanto em questão cultural, de contexto, quanto em questão de linguística mesmo. E a explicação que parece que é mais aceita hoje, não tem 100% de certeza, mas a explicação que é mais aceita seria de que isso viria do prefixo sem, ou de sim, né, de sinfonia, dos sons juntos, do sinótico, né, dos evangelhos sinóticos vistos juntos, da palavra simples, né,
que aí, etimologicamente é com uma dobra só. Então esse sem significa único, ou junto, e de um radical, do mesmo radical da palavra para crescer, né, do latim, que tem uma raiz proto-indo-europeia, então é realmente uma questão muito antiga, né, na língua, muito anterior à produção de estátuas de mármore ou de tipos de competições de estátuas e coisas do tipo. E essa palavra, a relação então ficaria de que o sincero é aquilo que tem cresceu a partir de uma única origem. Então é uma metáfora orgânica para uma planta, por exemplo, sem enxerto, sem você colocar outra espécie ali no tronco, né? Ou no, enfim, vocês conhecem enxerto, né? De botânica, que você faz ali uma. Você tem o cavalo, né? Que eles chamam, que é a estrutura da planta ali, a raiz mesmo, o tronco, e coloca uma outra planta ali para que às vezes tem uma raiz ou um tronco mais frágil, mas que é a fruta que você quer, por exemplo, né? Inclusive isso interfere no sabor da fruta. O limão enxertado em alguma coisa, ou o limão enxertado em outra coisa, acaba tendo um gosto diferente. Então, enfim, seria essa metáfora orgânica de algo sem mistura. Então, essa possivelmente, né, é a proposta mais aceita de etimologia dessa palavra, sincero. Então, muito cuidado com essas etimologias populares. Assim, eu falo muito cuidado, mas isso aí não vai prejudicar muito a sua vida, né? Você pode viver muito bem, ser uma pessoa feliz e realizada, achando que a palavra vem daí, sendo que ela não vem. Mas, assim, se você tem algum apreço pela história verdadeira da origem das palavras, né, por explicações linguísticas que tenham respaldo, tenham muito cuidado com essas etimologias encantadoras, porque geralmente são falsas, né? E não são falsas de hoje. Etimologias folclóricas, etimologias populares, são muito comuns no folclore mesmo, nas lendas, nos textos fundadores de muitas culturas. A gente tem muitas etimologias populares nos textos gregos, né, nos mitos gregos, a gente tem muitas etimologias populares nos folclores, a gente tem muitas etimologias populares num livro chamado Etimologias, do Isidoro de Sevilha, que é o padroeiro, santo padroeiro da internet. A gente tem muitas etimologias populares na Bíblia, e por aí vai, né? Então, não é de hoje que as pessoas não se lembram mais de como é que a palavra surgiu, mas criam histórias para agregar sentido àquela palavra, né? Ou aquele nome é um nome próprio. Então, essa é uma área que realmente quem é da linguística até arrepia, né, quando chegam essas etimologias populares. O alomorfe, né, o glossonauta, o pessoal aí do Concílio das Línguas do YouTube. E vocês, como bons alunos, né, não são pessoas sem luz, porque tem uma falsa etimologia da palavra aluno também que diz isso, né, que A seria Sim. a negação daquele que tem a luz, né, aluno não é isso. Aluno tem, acho que é de alere, uma palavra mais ou menos assim, que tem a ver com nutrição, né? Uhum. Então, aluno é aquele que se nutre. Em italiano tem o allenatore, né, que é o treinador, por exemplo, então tem a ver com esse universo.